É que também, Facundo, teve um boom, assim, lá pra... Eu senti mais ou menos em 2017, 2018... que era o boom do futurismo mesmo. As pessoas estavam muito falando sobre isso. Antigamente, se falava sobre mapear futuro, se falava sobre planejamento. Mas eu acho que quando as pessoas começaram a entender o crescimento exponencial, e isso realmente, assim, se você for pensar... de 2000 para 2010, 2010 para 2020, o crescimento que a gente teve, o avanço que a gente teve tecnológico, e de 90 para 2000, então assim, as pessoas foram assim, meu Deus do céu, se vai continuar assim, a gente tem que pensar daqui a 30 anos, entendeu? Sim. A singularidade vai chegar em 2050. Exato, ela devia estar chegando agora vai chegar em 2030, né? Exato, e aí as pessoas começaram a se assustar. E elas começaram a criar profissões em volta disso, elas começaram a criar indústrias em volta disso, em quase alimentar o seu medo, sabe? E uma falsa esperança de que existe um grande planejamento de longo prazo. Exatamente. Sabe? Então, mas eu acho que foi mais ou menos por lá. Por 2017, acho que isso se consolidou muito como uma indústria. As pessoas consolidaram como futuristas. Assim, acho até... Sei lá, se você falasse que uma pessoa é futurista nos anos 90... ela ia achar meio ridículo, assim. Você vai ler cartas, tarô, bola de cristal. Exato. Você é bruxa agora. Exato. Mas eu acho que vem um pouco dessa cultura da startup, sabia? Porque a startup sempre fala assim, olha, eu vou identificar um sinal agora, Sim. invista em mim agora, porque o futuro... E a gente começou a ter essa cultura sobre o futuro. Esse desejo de moldar o futuro. Sendo que o futuro não é tão complexo e tem tantas variáveis embutidas no presente que ele pode ser qualquer um. Sim. Né? É muito difícil você eliminar, você conseguir identificar o que o presente aponta das centenas, dezenas de caminhos de futuro. É difícil você identificar qual deles é o mais viável, né? Mas a gente começou a gerar uma ansiedade porque o capitalismo já comeu o presente. Sim. Né? Ele já comeu, já deglutiu, só que para ele continuar existindo, ele tem que também... Ele começou a se apropriar dos tempos, ou da nostalgia, Sim. que agora é empacotada via comportamento. E essa nostalgia, a gente fala muito de nostalgia sempre. Exato, ela é uma constante, né? A gente sempre fala, a cada 20 anos a gente fala de nostalgia. Eu me lembro que há 10 anos a gente falava de década de 80. Exato. Agora eu vou falar com a minha filha, que tem 13 anos, ela me fala da década de 90, que eu estava vivão. Exato. Eu era adolescente, jovem adulto na década de 90. E o que ela chama de nostalgia hoje... de década de 90, é muito longe do que eu vivi mesmo na década de 90. Exato. Acho que pela primeira vez a gente tá vendo que a reprodução de uma época, ela não é completamente fiel, né? Mas assim, é simulacro. Pra mim não muda nada a tua filha relatando os anos 90 com eu no início dos 2000, no final dos 90, com o meu vinil da Tropicália. Exatamente. Sabe? Meu pai olhando e falando assim, por que você tá escutando isso? Sabe? Eu lembro que meu pai tinha ficado indignado que eu paguei tão caro num Ray-Ban igualzinho que ele tinha. Eu fiz essa merda também. Sabe? Ele falando, se você tivesse me pedido, eu tinha um, sabe? Não, até a gente começa a dar nomes para determinar... A gente dá novos nomes a velhos comportamentos, Exato. Né? Porque eu comprava roupa em brechó na década de 2000. Sim. Sem chamar de upcycling. Não chamava de upcycling, nem de moda circular. Mas eu queria me vestir como as pessoas na década de 70, com aquelas lapelas grandes, enfim, as estampas da década de 70, que aí voltam e a gente tá vivendo um eterno presente, né? Óbvio, eu acho que assim, desde os últimos... meio que depois da guerra, depois da Segunda Guerra, muita coisa mudou, assim, em termos de tendências e tal. Antes era muito difícil de mapear e era muito difícil de viver, assim, então... Mas, assim, eu sempre falo, 20 anos atrás vai ser sempre a nostalgia. Então, assim, por favor, não me encham o saco daqui a 10 anos quando falarem que 2010 tá na moda da mesma forma que, sabe, estão falando agora de 2000. Eu acho que vai ser difícil, sabe por quê, Gabi? Eu acho que a impressão que eu tenho, tá? Que depois que a gente tem internet de uma maneira mais massificada, depois dos anos 2000, aquele bloco estético que a gente via na década de 80, por exemplo, o excesso, o neon, a música, aí depois você tem o grunge, a cultura rave na década de 90, aí você consegue, cada década, você consegue de alguma forma encapsular numa estética, num comportamento, num estilo musical, até os anos 2000. O começo dos anos 2000, eu me lembro que ainda a gente estava naquela história do maximalismo, mas que vinha muito da década de 80. Sim. E depois as coisas começam a entrar
no embaralhamento, assim. Se você me perguntar o que aconteceu nos anos 2010, hoje... Em termos históricos, assim? Não, tudo bem, você pode falar de redes sociais, da ascensão do influencer e tudo mais, mas daí não sai um campo estético muito definido. Não sai mesmo. Né? Então, mesmo os anos 2020, que agora a gente está na são, metade às vezes, umas deles. releituras, né? Assim, tava voltando muito aquele negócio do borro, assim, as pessoas... Exatamente. Mas é isso, tipo, mas aí já você era uma volta para a leitura da década de releitura. 60. Então, você começa a ter Exato. versões de versões, né? Exato. Que ainda estão infusionadas de presente, ainda estão infusionadas porque nunca é uma retomada. É sempre uma inspiração. Mas, assim, é uma provocação, assim, uma dúvida / provocação. Na época, nos anos 90, a gente achava que aquilo era uma estética, a gente achava que aquilo era normal, era o que a gente olhava na rua. E hoje eu falo, não, entendo super esse topete do 90210. Mas na década de 90, a gente tinha certeza que era uma resistência. Quando você tinha, por exemplo, uma cultura clubber, uma cultura raver... é a contracultura. Mas a contracultura que depois é absorvida pelo mainstream e vira uma cultura de massa. Então, pelo menos você se sentia um diferentão, você se sentia resistindo, você estava se opondo àquela cultura presente. E hoje em dia, essa capacidade do mainstream, ou do sistema, que eu acho que a gente hoje nem consegue mais falar de underground, de cultura, subcultura. Eu sempre acho que esse tipo de denominação é um pouco obsoleta. Mas é muito rapidamente traduzindo em produto. Tudo vira produto hoje em dia. A resistência vira produto. Essa capacidade que a gente tem de produzir produto a partir de comportamentos pouco ortodoxos é gigantesca. Então, a gente nem consegue mais acompanhar o que é tendência hoje. Não. Porque tudo é muito metabolizado, tudo rapidamente vira produto, tudo rapidamente vira moda. E hoje em dia a gente vive uma profusão. Não tem mais estilo, cada um cria o seu próprio estilo, né? É difícil você hoje identificar o que era antes um comportamento de massa. Hoje é um comportamento muito mais individualizado. Ou eu tô falando alguma besteira? Não, eu concordo com você, assim, por exemplo, quando a gente fala de tendência, assim, é óbvio, nem toda trend de TikTok é uma tendência, né, assim, agora todas as pessoas se maquiam assim, vamos fazer apenas maquiagens assim. Nossa, minha filha tem 13 anos, ela já passou por umas 4, te juro, ela já passou pela Clean Girl, já passou pelo borro, agora ela tá numa fase mais chique, minimalista, uma coisa meio neoclássica. Eu não consigo acompanhar. É muito cíclico tudo isso. E tá virando cada vez mais efêmero, assim. Acho que até a própria maneira que a indústria da moda, que é uma das indústrias que mais seguem tendências, né? Se comportou nos últimos anos, assim, em termos de produto, operação, etc. Acho que já são um grande reflexo disso. A gente viu uma grande queda de várias semanas de moda. A gente viu a grande ascensão das fast fashions. E as próprias marcas grandes, né, etc., de designers, elas começaram a trabalhar também com coleções cápsulas, porque, assim, aquele negócio do outono e inverno e da primavera-verão, ele meio que ficou para trás. Que engraçado que você tá falando de semana de moda, porque eu acho que a semana de moda tá voltando. Ela voltou com tudo. Voltou com tudo, mas aí ela volta numa outra perspectiva, onde o público é o ator principal. Sim. As pessoas que estão atendendo a semana de moda, que estão indo até a semana de moda, elas vão com a pretensão de serem fotografadas para dizer, olha como as pessoas estão se vestindo para ir na semana de moda. Sim. É uma coisa louca, né? Porque a cobertura, ela mudou o foco da passarela ou dos grandes criadores. Ou se fala muito das danças do lançamento, né? Do que você ia ver. Meu Deus, quero ver o que vão lançar. Para assim. onde vai Dior agora? Para onde vai Exato. Versace agora que você tirou o criador? E agora a dança das cadeiras das grandes maisons e não sei o quê. E também tem uma perspectiva das pessoas que estão indo. Agora, por exemplo, a quantidade de criadoras de conteúdo que estão indo para a Semana de Moda de Paris. Não, total. Virou obrigatório. Exato. Normatizamos. Todo mundo tá indo para a Semana de Paris. Sim. É muito doido, assim, você começa a ver teu feed no Instagram completamente populado de imagens de pessoas fazendo armários para ir na Semana de Paris. Sim. Porque essa profusão de imagens é sobre eu como protagonista, né, de uma narrativa, me fazendo um co-brand ou uma collab com a Semana de Paris. Sim. Não, total. E, assim, eu acho que a Semana de Moda, a de Paris é um pouco mais inacessível, assim, né? Então, São Paulo é um pouco mais. Mas eu acho que toda a Semana de Moda, ela virou muito mais sobre ser um evento do que sobre ser o espetáculo. Né? E todo evento, todo espetáculo, toda experiência virou o quê?
também não é mais sobre ela, entendeu? Então, assim, a gente se fala muito sobre a volta dos grandes shows, a volta dos eventos. Eu falei assim, mas a volta disso é muito mais importante porque as pessoas querem mostrar que estão lá do que elas querem realmente vivenciar. Uau!